repetindo a visita aqui, no caso da Rita, a minha vizinha, viu? É, ele trouxe mais E já trouxe mais uma visita. Então, Rita, aqui quem traz é quem apresenta. Nós trouxemos você na semana passada e nós apresentamos. Agora você tem que apresentar a sua amiga, né? É, ela é minha amiga, ela é minha funcionária e
trouxe para ela conhecer a Bíblia um pouquinho, que eu não conheço nada, estou aprendendo, achei bom. Estudar juntos, né? É, vamos estudar. E qual o nome dessa amiga, hein, Rita? Qual o nome dessa amiga, hein? Fala aí, Vera. Muito bem-vinda, viu, Vera? Ficamos felizes aqui, ó. Agora a alegria é dobrada. Na semana passada tem recebido da Rita e agora tem recebido você também, tá? As duas juntas. Ah, mais alguém aqui? Ah, tá aqui a Cremilda. Cremilda sempre sendo trazida aqui pela nossa penha, né? Bem que é pra cá, alguém empurra, né? Então pronto. Olha só, nós vamos orar agora. E essa menina aí bonita, fico pensando assim, ela finalmente uma jovem aqui no nosso grupo. Me chamou de velho. O resto, Me chamou de velho. olha, nós somos nós. Ela, quem é? Filha da Luzilene, né? Também muito bem-vinda, já tá aqui morando aqui, não tá? Então, você é outra jovenzinha que tá do lado da filha de Luzilene. Olha ali. Bom, pessoal, nós vamos orar. Mas se você quiser dar voz à sua oração, talvez você possa dizer aí se você tem algum pedido, que você quisesse que nós oremos por você. Esse é o momento, tá? Somente se você quiser reverberar essa oração, a gente então vai fazer essa oração nesse momento para iniciarmos aqui o nosso curso da Bíblia. Eu tenho. Tenha? Então vamos lá. Bem, eu tenho um agradecimento e ao mesmo tempo tenho um pedido. Eu conheci um problema na minha visão há uns 3 meses atrás. Começou a aparecer assim, umas linhas na minha visão, e eu tentei marcar o oftalmologista que eu costumo ir, não tinha vaga, até que eu consegui marcar uma das minhas oftalmologistas. E ela então me deu uma péssima notícia que eu estava pedindo a Deus que não fosse. Eu tinha que fazer uma cirurgia de catarata. Eu entrei porque eu sei que todo mundo faz, não tem problema nenhum, mas só em pensar em mexer no meu olho já termino. Aí eu orei muito, pedi a Deus que aquilo saísse. E eu então consultei o oftalmologista. Desculpa, gente. Eu Não sou tem nada, muito pode falar à vontade. Então eu fui conduzida a procurar outro oftalmologista que também eu consulto com ele. Mas eu não falei nada, né? Eu só falei para ele o que eu estava sentindo. Eu não falei nada de cirurgia, nem de catarata. Aí ele falou para mim, fez uma série de exames, umas coisas assim que a outra não fez. Ele fez um exame mais apurado. Sim. Ele falou que eu estava com problema de tipo, não é deslocamento de retina, é deslocamento vital, uma coisa assim. Então ele explicou que no olho da gente, a gente tem umas camadas, umas membranas, e essa membrana, pela idade, pelas outras coisas também, mas principalmente pela idade, essas membranas começam a soltar às vezes, né? E quando elas soltam, acontece isso, parece que você tem uma linha, tem uma pele dentro do olho, não sei o quê, mas é por causa disso, dessa membrana. Aí eu falei, não, doutor, isso aí precisa fazer alguma cirurgia? Ele disse, não. Eu falei, doutor, e catarata? Por acaso não estou com catarata, não? Ele disse, catarata? Que isso? Você não está com catarata, não? Eu falei, tem certeza? Aí ele disse, tem, menina, que isso? Como é que você tem catarata? Falei, graças a Deus, glória a Deus por isso. Então eu fiquei muito contente com essa notícia dele, mas aí o meu marido fica assim, mas será que não tem mesmo? Você tem que consultar outro oftalmologista. Aí eu marquei já uma outra consulta, mas só para abril. Então, quer dizer que vai dar tempo de passar, né? E se realmente tiver que ser, aí eu já tenho certeza que não tem. Então eu já confiei que quando o senhor mandou procurar aquele oftalmologista, Para ouvir outra coisa, né? Para ouvir outra coisa. Então eu tenho certeza que eu não vou precisar fazer cirurgia. Então, isso aí é meu motivo de agradecimento, né? Sem dúvida, que bom. É isso. Alguém mais gostaria de dar voz à sua oração aí, o seu pedido, o seu agradecimento? A gente pode fazer agora. Agradecer a Deus porque ele me atende as orações de segunda-feira, né? O pessoal que estava doente aí, graças a Deus todos já se recuperaram. Gostaria de fazer um pedido pelo meu filho, que está trabalhando comigo a partir de hoje. Que ótimo. E peço a Deus que nos ilumine para que nossos caminhos possam prosperar, né? Trabalhando juntos.
um novo desafio. Isso é um orgulho, um agradecimento e um pedido, né? Tudo junto. Certo. Alguém mais? Se não houver, vamos curvar a fonte. Tomara, poderia fazer essa oração para nós, Tomara? Lembrando desses agradecimentos e pedidos. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em boas condições, por a semana que estamos passando, por estarmos com vida, com saúde, porque estamos aqui entre amigos, dispostos a aprender um pouco mais da Tua palavra. Que possa estar presente aqui entre nós, abençoando a cada um dos que estão aqui, todos possam sair daqui fortalecidos com a mensagem que irão ouvir do nosso pastor. Agradecemos porque Tu tem abençoado aqui o nosso grupo, agradecemos pela irmã Penha, ela deu esse testemunho do milagre que aconteceu no seu olho e que isso sirva para fortalecer a sua fé. Abençoe também nosso irmão Rogério, que tomou uma decisão tão importante no sábado, que ele possa permanecer firme nesse caminho, ser com esse novo projeto e com seu filho, também possa ter a Tua bênção. Abençoe a cada pedido que está no coração dos que estão aqui presentes, não foram falados verbalmente, mas que Tu sabes e que Tu possa atender a cada um conforme a Tua vontade. Que nós possamos estar em comunhão contigo para entender que a Tua vontade é o melhor para nós. Fique conosco durante essa programação que começou. Te pedimos e agradecemos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, todos têm Bíblia aí? Vamos começar? Aqui, ó. Quem não tem? Aqui. Aqui tem mais. Alguém mais? Nós estudamos aqui, se lembra? Nós estudamos sobre... O nosso curso tem pego desde o início. Estudamos sobre a Bíblia. Depois falamos que a Bíblia menciona Jesus Cristo. E então provamos a existência de Jesus apenas. Não falamos dos feitos. Apenas provamos a existência de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho da criação do livro de Gênesis. O pastor Ricardo Fiuza, ele vai passar para nós essa lição. Tá bom? Tiago. Ricardo Fiuza era outro. O Ricardo nem falava desse camarada. Ricardo Fiuza não é uma boa referência. Não era uma boa referência, não, deixar como Tiago. Infelizmente. Ricardo Fiuza. Mas só vamos começar depois que a Raquel chegar. A Raquel já chegou, número 1, tinha que chegar, e agora a Raquel, número 2, chegou. Agora sim nós vamos poder começar. Boa noite, gente. Boa noite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui, conhecendo alguns, revendo outros. E a gente está aqui nessa jornada, né? O Serginho deu o pontapé inicial. Ao longo desses próximos temas a gente vai ir revezando alguns temas, né? E no primeiro encontro, como ele falou, você pode conhecer um pouco mais sobre esse livro que está na tua mão. Como foi dito, esse é o livro mais vendido, lido, mas também um dos menos colocados em prática, de que temos notícia. Mas você pode fazer um pouco diferente e buscar aprender mais e mais desse livro, que é o que a gente está vendo. Nós vimos e entendemos um pouquinho sobre o que é esse livro. Deixa eu ver, quem estava aqui nos últimos 2 encontros, que acompanhou legal aí tudo. Beleza, você que esteve com a gente aí, se lembra o que significa Bíblia? Biblioteca. A palavra Bíblia vem da expressão livrinhos, ou um conjunto de pequenos livros. É uma biblioteca, você tem uma biblioteca na tua mão. São quantos livros? 66. Dividido em quantas partes? 2 partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguém sabe quantos estão no Antigo Testamento? 39. 39 no Novo. 27. 27 no Novo. Quantas pessoas ajudaram a escrever a Bíblia? Você se lembra disso mais ou menos? Cerca de 40 autores. O Romário prestou bem atenção, hein? Tá afiado, tá na ponta da língua. Mais ou menos cerca de 40 autores.
E é interessante, quando você vai à história desses autores, você percebe que a Bíblia usa uma expressão inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus. E você vê que Deus ele usa e inspira todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Desde o mais simples até o mais culto. Você vê que Deus usou pescadores, Deus usou peão, Deus usou reis, Deus usou poetas, Deus usou tanto instruídos quanto pessoas tremendamente incultas. E é fantástico que você vê, por mais que seja escrita em épocas diferentes, por pessoas que viviam em contextos diferentes, você vê que a Bíblia possui uma unidade de pensamento. E tudo o que a Bíblia fala, ela fala com o intuito de apontar o personagem principal que a gente conheceu a semana passada. Que é quem? Jesus. Jesus. Tudo na Bíblia tem um propósito de apresentar a pessoa de Jesus. Você vai ver, a gente vai ter um momento aí dentro dessa temática que você vai perceber um pouco sobre como isso vai acontecer. Mas semana passada o Serginho introduziu e falou muito bem sobre o personagem principal. E a gente viu que não é só a Bíblia que fala de Jesus. A própria história documenta a pessoa de Jesus, porque tem muita gente que fala que Jesus nunca existiu. Tem gente, tudo bem, tá tranquilo. Desculpa, porque é emergência, tá? Pode atender, tá sem problema. Tem muita gente que fala que Jesus foi um personagem inventado. Mas é interessante que dos personagens da antiguidade, Jesus é a pessoa mais bem documentada. Além dos evangelhos, existem mais de 10 fontes históricas que falam a respeito de Jesus fora da Bíblia. E a Bíblia, logicamente, vai ser aquilo que vai trazer o mais importante conteúdo sobre ele. E a gente teve a oportunidade de começar a ver um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre Jesus. Ela não apresenta Jesus como um ser humano qualquer. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que ele fala o seguinte: se a gente achar que Jesus é só um bom mestre, só alguém que veio para apresentar bons conceitos de moral e ética, nós estamos cometendo o maior erro que a gente possa imaginar. Por mais que Jesus tenha deixado muitos bons conselhos, não foi isso principalmente que ele pretendeu ser. Jesus alegava uma coisa que em sã consciência ninguém alega, que é ser o quê? Deus. É alguém que diz que pode perdoar o seu pecado. Então, Jesus ele entra num outro patamar e a gente pode conhecer um pouco mais sobre isso, sobre esse personagem principal. E hoje a gente tem uma missão aqui muito complicada também. Estava conversando com o André ao longo da semana, eu peço desculpa, tá, gente? Que culpa minha, a gente não vai ter aqui algumas informações, até ver que eu não tive condições, todo o processo de mudança, de passar para a André para ela montar aqui a apresentação. Eu espero que a gente consiga trabalhar esse tema, que é um tema muito vasto, mas que hoje a gente vai introduzir um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto, que é a questão da criação. Para a gente introduzir o tema, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Essas perguntas são: primeiro, no que você acredita? Já parou para pensar no que você acredita? Segundo, por que você acredita nisso que você acredita? Tá dando para entender ou tá confuso? Tá confuso? Acreditando o quê? Acredito em uma série de coisas. Suas crenças pessoais. Eu vou explicar um pouco melhor. No que você acredita, por que você acredita. Terceiro, por que você se comporta de determinada maneira. Por que você faz uma coisa, deixa de fazer outra. De onde vêm os seus princípios e os seus valores? São perguntas importantes, sim ou não? Sim. Essas perguntas, elas têm a ver com uma palavrinha um pouco complicada, que é a tal da cosmovisão. Já ouviu essa palavra? Não? O que é cosmovisão? Cosmovisão, se a gente for traduzir literalmente, significa visão de mundo. Todo mundo tem a sua cosmovisão. Por quê?
A sua cosmovisão é a suposição fundamental que forma o comportamento e o pensamento das pessoas. Ou seja, a sua cosmovisão basicamente vai ser aquilo que vai nortear a sua vida. Vai ser aquilo que vai te dar o direcionamento para as atitudes e decisões que você vai tomar. Por exemplo, a gente está aí chegando na época da declaração de imposto de renda, né? Eu sei que a gente tem alguns, pelo menos um contador aqui. Eu sou casado com outro também. Só gente boa, né, Serginho? Chega nessa época de imposto de renda, sempre tem gente que começa a querer dar aquele jeitinho, né? E tem gente que faz a sua declaração, beleza. O que leva uma pessoa a agir corretamente na declaração de imposto de renda e outro a querer tentar achar brecha para tentar se dar bem? São os seus princípios. E os seus princípios são norteados pela sua cosmovisão. Basicamente, para você entender um pouco melhor esse assunto, a cosmovisão, ela se preocupa em oferecer para a gente respostas para as perguntas fundamentais da vida. Que perguntas são essas? 3. De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui agora? Tá? E alguém mais se identifica com a nossa irmã ali? Em algum momento você já parou para pensar de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o significado da minha vida aqui agora? Todo ser humano, se em algum momento não se deparou com essa pergunta, ele vai se deparar. E pode ser que alguns estejam se deparando com ela pela primeira vez. De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui agora? Existem algumas cosmovisões principais que vão oferecer uma tentativa para responder essas perguntas. E a forma como você tenta responder essas perguntas vai ser o norte para a sua vida. Dependendo da resposta que você encontrar para a pergunta de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai se comportar de acordo com a resposta que você tem para essa pergunta. Essa vai ser a sua cosmovisão, o seu norte. Existem algumas cosmovisões principais. Por exemplo, uma que está em alta hoje em dia é o ateísmo. Já ouviu falar do ateísmo? O ateísmo diz que você vem de onde? Do processo evolutivo, do Big Bang, de uma explosão, de que a evolução fez com que você chegasse agora. O ateísmo fala para onde você vai. Para onde você vai? Vai para a cova. Você vai morrer e ali acabou a sua vida. Ele tem uma grande dificuldade de explicar o seu propósito de vida, que é o que você está fazendo aqui. Ele vai dizer que você é alguém que vai dar continuidade à evolução das espécies. O ateísmo, ele é uma cosmovisão que ele vai ignorar, rejeitar toda e qualquer intervenção sobrenatural. Não existe Deus. Deus não tem nada a ver com a minha vida, ele nem existe. O ateísmo é uma cosmovisão. Uma outra cosmovisão é o politeísmo. Hoje em dia não está muito em alta, mas nos tempos em que a Bíblia foi escrita, o politeísmo estava muito em alta. Ou seja, o politeísmo é a crença em vários deuses. Se você for ver a sociedade grega, a sociedade babilônica, a sociedade egípcia, eles tinham o chamado panteão de deuses. E eles atribuíam cada deus uma atividade. Tinha o deus da colheita, tinha o deus sol, tinha o deus da guerra, tinha o deus da morte, tinha o deus da fertilidade. Tudo vinha de um deus específico. Existe um outro conceito que hoje está muito presente nas filosofias e religiões orientais, que é o panteísmo. O panteísmo também é uma cosmovisão. O que ensina o panteísmo? Deus, na verdade, está em tudo. Deus está em tudo. Deus está em mim, Deus está na Andréia, assim como Ele também está nesse teclado, nessa televisão. Deus está inserido em todo o mundo. Deus, na verdade, nós somos deuses. Somos por quê? Porque Deus está em nós, assim como Ele está na árvore, assim como Ele está na água. Deus está em todos os lugares.
é isso que o panteísmo ensina. Existe uma outra visão, que é uma outra cosmovisão, que é o deísmo. O que o deísmo ensina? Existe Deus, mas Deus não interfere. Alguém aqui já brincou com aquele bonequinho a corda? Um brinquedo de fricção? Você puxa a cordinha e o negócio vai se movimentando, ou você puxa o carrinho para trás e ele sai andando? Alguns consideram que existe sim, ao contrário do ateísmo, que existe um ser superior, mas Deus não intervém naquilo que você faz, naquilo que você pensa, Ele não se preocupa com você. O deísmo é uma cosmovisão onde não há interferência de Deus na humanidade. E por fim existe uma outra cosmovisão que é o teísmo, que existe um ser sobrenatural, mas esse ser se preocupa e se relaciona com as suas criaturas. Tá dando para entender ou está muito confuso? É muita informação, sim ou não? É muito ismo. É muito ismo, né? Onde que eu estou querendo chegar com isso? A sua cosmovisão vai ajudar você a tentar responder essas 3 perguntas fundamentais. E hoje eu quero me concentrar em uma delas, que é a primeira. De onde eu vim. Por quê? Existem hoje 3 principais formas de se explicar de onde você veio. E a sua cosmovisão irá contribuir para qual dessas teorias das origens você vai aceitar e vice-versa. Muitas pessoas primeiro têm a sua cosmovisão e por causa dela aceitam uma dessas teorias. Outros vão da teoria para a cosmovisão. Essas 3 principais teorias, elas são o seguinte: a primeira e mais famosa de todas é o criacionismo. Talvez, não sei se hoje é a mais famosa, mas a mais antiga. O criacionismo, ele acredita que esse Deus pessoal é o criador de tudo que existe no universo. É a crença de que Deus não apenas criou, mas Ele mantém. O criacionismo também não acredita numa criação a longo prazo, mas numa criação curta. Existe uma segunda que está hoje muito em evidência, que é o evolucionismo, que vai deixando a intervenção e atuação sobrenatural de lado, que diz que somos o resultado de milhões e milhões e milhões de anos, onde desde que se surgiu a primeira forma de vida, essa forma de vida foi evoluindo até que foi se multiplicando e veio primeiro lá na chamada sopa primordial, surgiu a primeira forma de vida e essa vida começou a evoluir até que chegou no que temos hoje. Existe uma outra alternativa que é quase como um intermediário, que é a chamada teoria do design inteligente. Por quê? Tem muita gente que, para não falar sobre Deus, porque hoje no meio científico falar sobre Deus dá problema. Eles estão tentando mostrar que existem argumentos para se mostrar que as coisas funcionam de uma forma tão encaixada que é impossível que não tenha uma mente por trás. Ou seja, o design inteligente vai dizer o seguinte: olha, as coisas na natureza elas funcionam de uma forma muito precisa, muito complexa. E é impossível uma coisa tão planejada ter surgido do nada. Então precisa haver uma mente por trás, precisa haver um designer. Ah, mas quem é esse designer? Eu paro aqui. Não nos interessa saber. O design inteligente, ele se preocupa em mostrar que existe uma mente, mas ele não está preocupado em responder quem é essa mente. Até aqui está dando para acompanhar ou não? Com qual dessas cosmovisões você se identifica? Qual dessas teorias das origens você talvez se identifique um pouco mais? É possível que você tenha ouvido falar há muito tempo sobre o evolucionismo. É possível que o design inteligente também faça muito sentido para você. Mas hoje eu quero me deter na cosmovisão que é apresentada na Bíblia e o que a Bíblia fala sobre a criação. E eu quero ler o primeiro texto com você, vou pedir para alguém ler para a gente.
Com Oi, pode licença, falar. pastor, mas Deus disse que eu tinha que voltar, nem que fosse para devolver a Bíblia. Enquanto o Romário fala, eu vou pedir para você procurar o nosso primeiro texto de hoje, que é em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pode falar, Romário? Página 185, viu? Página 185 Ah, do Novo finalzinho da Testamento. Bíblia. Todos os cristãos são criacionistas? A gente vai chegar lá. Mas para responder a tua pergunta, eu vou dizer, por incrível que pareça, que não. Existe hoje um grande grupo de cristãos que, numa suposta intenção de tentar comprovar ou aliar a Bíblia com algumas descobertas da ciência, eles têm abandonado a ideia do criacionismo e eles têm aceitado um desmembramento do evolucionismo. Então é o chamado evolucionismo teísta. O que eles defendem? Que o processo evolutivo existe, mas foi Deus que começou. Deu para entender? Deu. Fiz essa pergunta porque quando eu estava estudando no segundo grau, uma prova você tinha que defender. Você tinha que defender ou o criacionismo ou o evolucionismo, mas se você defendesse um, não queria dizer que o outro estava errado. Sim. Aí na sala, acho que só eu que defendi o criacionismo. Existe hoje, inclusive eu estava até lendo um grande autor cristão, muito respeitado dentro dessa questão, que ele defende uma suposta evolução teísta. Então esse pensamento hoje ele está crescendo muito no meio cristão. Por quê? Porque eles têm uma interpretação simbólica, não literal do livro de Gênesis. A gente vai começar a estudar um pouco o livro de Gênesis hoje, o assunto é muito abrangente. Mas a gente vai ver o seguinte, e aí entra um ponto interessante que é o que eu quero ressaltar aqui. Existem muitas ideias que fazem sentido. Agora, eu preciso ver, já que nós estamos vendo isso à luz da Bíblia, se de acordo com a Bíblia existe essa possibilidade. Se a Bíblia não deixa essa possibilidade, então eu preciso entender que essa ideia ela é descartável. Então a gente vai entender e estudar alguns textos hoje da Bíblia e compreender como que ela lida com esse assunto. Será que Deus coordenou o processo evolutivo, essa evolução teísta? Ou será que a Bíblia aponta para o criacionismo? Essa ideia tem tomado muito volume, Sim. sobretudo depois que o Vaticano apoiou essa ideia. Exatamente. Hoje, muitos líderes religiosos, o próprio Papa recentemente fez uma declaração onde ele apoia a ideia da evolução. Muita gente tirou o chapéu para ele e falou, olha, finalmente está tendo uma abertura na cabeça, está tendo aí um diálogo entre ciência e religião, que os cristãos eles não são ignorantes, né? Eles estão começando a perceber o que de fato é. A gente vai entender, eu vou tentar mostrar alguns pontos importantes sobre esse assunto. Mas, para a gente começar então, vamos ler, quem pode ler para a gente aí? Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse verso ele é fantástico, porque ele fala na crença de que não havia nada e passou a existir. E aceitarmos isso é um exercício de quê? De fé. Eu não sei quantos estavam aqui numa noite que eu falei sobre fé. Eu vou tentar recapitular um pouquinho para você entender um ponto muito importante sobre fé. Fé na Bíblia tem a ver com confiança. E a nossa confiança, ou a nossa fé, ela vai sendo aumentada toda vez que eu tenho razões para crer. Ou seja, a minha fé, ela deve ser sempre baseada em evidências. A minha fé em Deus, o meu relacionamento com Ele vai ser confirmado cada vez que eu tenho algo que exercite e demonstre que isso é verdadeiro. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Hebreus é o seguinte, olha,
pela fé, pela confiança que eu tenho em Deus, entendemos que os mundos, aqui ele está falando da criação do universo, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O que Paulo está querendo dizer é, nós acreditamos pela fé, essa fé confirmada, baseada em evidências, que não havia nada. Deus falou e as coisas começaram a existir. Como é que foi esse processo? Agora eu quero convidar você a ir lá para o início da sua Bíblia. Lá no primeiro livro, no primeiro capítulo, que é o capítulo 1 do livro de Gênesis. E a gente vai entender um pouco mais sobre um dos textos mais intrigantes de toda a Bíblia. Textos que têm levado e levantado muitas discussões. Por quê? A Bíblia ela já começa com uma declaração nos nossos dias hoje tremendamente polêmica. Porque a Bíblia começa dizendo o quê? O que diz o verso 1 aí? No princípio. No princípio aconteceu o quê? Criou Deus o céu e a terra. Você começa a perceber como que essa declaração hoje ela é tremendamente polêmica? Por quê? Porque as pessoas hoje têm tirado Deus cada vez mais e mais do lugar. Mas a Bíblia ela já começa com uma declaração muito forte. Ela fala assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela coloca primeiro o agente e a ação. Ela fala que a terra e o nosso, tudo que nós temos hoje, não é o resultado de um acaso, não é o resultado do nada, é a ação direta de um agente. Este agente é Deus. A Bíblia começa dizendo que no princípio, quando não havia nada, criou Deus os céus e a terra. Aqui é importante a gente ressaltar um ponto. O livro de Gênesis, ele não está descrevendo, principalmente o capítulo 1, ele não está descrevendo a criação do universo como um todo. Se você analisar a estrutura e a sequência da história, você vai perceber que o foco do autor não é falar da criação do universo. Ele foca o seu registro na criação do planeta Terra. Todos os detalhes, a Bíblia fala que Deus criou tudo que tem no universo. O salmista fala, os céus proclamam a glória de Deus, um dia vai falar outro dia, ou seja, que a natureza foi criada por Deus. Paulo, a gente leu aqui que fala que pela fé nós acreditamos que os mundos, algumas outras traduções falam o universo, foi feito pela palavra de Deus. A Bíblia afirma que Deus é o criador de tudo que existe no universo. Mas o livro de Gênesis se preocupa a descrever o processo criativo de quê? Do planeta Terra. A Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vai ler alguns versos aí. O verbo criou é um verbo que chama muita atenção. Existem vários verbos na Bíblia que têm a ver com essa questão de se fazer algo. Mas esse verbo aqui, que é o hebraico bará, ele é um verbo que é usado única e exclusivamente para Deus. E muitas vezes ele está relacionado à criação a partir do nada. Vou dar um exemplo. A Bíblia, quando fala que o ser humano está criando alguma coisa, ela usa um outro verbo que tem o sentido de fazer. Ou seja, o ser humano fez esse porta-vela, mas ele pegou o material que já havia, a matéria-prima, a partir de algo. Quando a Bíblia está descrevendo o poder criativo de Deus, ela usa um verbo só para Deus, porque Deus tem poder para criar algo que nós não temos. E muitas vezes esse verbo criar, ele está relacionado a algo a partir do nada. Ou seja, Deus ele tem poder para criar algo, mesmo que não haja matéria-prima existente antes. Então, quando a Bíblia está descrevendo o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, está querendo dizer que ele começou do zero. Existe uma expressão no latim para isso.
é ex nihilo, ou seja, do nada. Deus ele tem poder para criar coisas a partir do nada. Existe uma frase que diz que do nada não vem nada, exceto se Deus intervir no nada. Porque Deus tem poder para criar e produzir coisas mesmo de onde não tem nada, onde só tem um vácuo. A Bíblia começa falando da criação, e aqui a gente tem algumas ideias que se destacam. Ela fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Faça uma pausa aí. A Bíblia vem apresentando aqui um ponto muito bacana, que quem sabe num outro momento a gente vai passar isso aqui com calma, que é como que Deus age para criar. Porque a Bíblia fala que não havia nada, e então Deus fala, e as coisas começam a surgir. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Pastor, como é que é uma coisa sem forma e vazia? Já amassou uma folha de papel? Você sabe me dizer qual é a forma que tem uma folha de papel amassada? É uma coisa sem forma. A terra era sem forma e vazia no sentido de que você não, se tivesse ele observando de fora, não saberia dizer se ela era redonda, se ela era quadrada, se ela era oval. É igual um chiclete mascado, sabe? É uma coisa sem forma. Vazia no sentido de que não tinha nada nela. Nada a preenchia, não tinha vida. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aqui você tem a atuação de uma forma direta de uma expressão que você já deve ter ouvido. Já ouviu falar de Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No processo criativo você vê essas três pessoas da divindade agindo em conjunto, com funções diferentes, mas unidos pelo mesmo propósito e o mesmo ideal. A Bíblia coloca Deus o Pai como um grande arquiteto, aquele que planeja. Mas ela fala que Cristo é o executor. Se você for lá no Novo Testamento, a gente viu esse verso semana passada, quando João começa a descrever a criação, ele fala, no princípio era quem? Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Com Deus. E o Verbo era Deus. E ele continua dizendo o seguinte, todas as coisas foram feitas por meio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se no processo criativo era como se Deus o Pai fosse o grande arquiteto, aquele que planejou a criação. E a execução, porque o texto fala no verso 3, e disse Deus. Quando Deus fala, sai o quê? Palavra, né? João fala que quem é a palavra? Jesus. Ele fala que tudo foi feito por meio de Cristo. Então, Deus o Pai planeja, o Filho vai e executa. Ele é quem faz. E aí alguém precisa supervisionar a obra. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Pairar tem o sentido aqui, o verbo é usado para descrever como uma águia que vai voando sobre seus filhotes, para ver se está tudo bem, se está tudo no esquema. É como se o Espírito Santo fosse um supervisor. Pai, Filho e Espírito Santo atuando juntos no processo criativo. A Bíblia vem apresentando que o nosso planeta não é o resultado do acaso, mas o resultado do planejamento e execução minuciosa das mãos de um Deus amoroso Criador. Agora, é importante fazer uma pausa aqui. Por quê? Alguns especialistas e estudiosos da Bíblia costumam encontrar aqui um pequeno ponto. Existem duas formas de encarar a questão dentro do criacionismo. Alguns acreditam que do verso 1 e todo o relato segue uma sequência que não para. Outros acreditam na chamada teoria do intervalo, e aqui a gente deixa você em aberto para acreditar no que for mais sentido para você.
Algumas pessoas falam assim, olha, do verso 1 e 2 para o verso 3 existe um intervalo que a gente não sabe quanto tempo passou, de um evento para o outro. Outros dizem, foi tudo de uma vez. Por exemplo, o que isso quer dizer? A ideia do intervalo sugere que Deus começou criando o universo e Ele, possivelmente enquanto fazia isso, criou a matéria-prima do planeta Terra. E depois de um certo tempo que a gente não sabe quanto, Ele voltou e deu sequência nos 6 dias da criação. Outros acreditam que foi tudo feito no pacote. Biblicamente, você tem aberto essas duas opções, e cientificamente também. Aí você pode depois procurar isso mais a fundo para ver qual que talvez faça mais sentido para você. A questão é que agora a gente começa a entrar na criação como um todo mesmo, e a gente vai levantar algumas perguntas agora. Por quê? O texto começa a descrever o processo criativo, e eu vou tentar ser breve aqui com vocês para a gente ver um pouco do que ele fez em cada dia. Pode fazer. Aqui me causou assim, um pouco de confusão, porque quando diz que a terra é sem forma e vazia, beleza, mas logo abaixo ele coloca que Deus parava sobre a face das águas. E a água, para estar ali, tinha que ter alguma forma, porque senão ela ia... Não necessariamente, porque aqui possivelmente você já tem a ação gravitacional. Então você tem aqui como se fosse a matéria-prima do planeta. Mas essa matéria é como se todos os elementos estivessem misturados. E você vai ver que no processo criativo eles vão ser separados. Então é como se você tivesse uma massa de bolo, tudo batido junto. E aí depois Deus começa a separar esses ingredientes, formando as partes que vão compor o planeta. Exatamente. Você tem nesse início a matéria-prima, que na sua grande parte era água, como a gente vai ver no relato seguinte. Por quê? O verso 3 diz o seguinte: então disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Aqui nós temos então no primeiro dia Deus cria o quê? A luz. Segura esse ponto que a gente vai voltar nele daqui a pouco, porque tem uma dúvida que se levanta aí, que se resume no que era essa luz. Por quê? Porque lá no quarto dia Deus cria os luzeiros, né? A gente já chega lá. Verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Aqui nós temos a separação do firmamento. Deus separa águas de cima e águas de baixo. Alguns chegam a sugerir que essa água de cima é o céu atmosférico que a gente tem, água em forma de nuvens. Outros, eu gosto de encarar dessa perspectiva, gostam de entender esse texto como uma sugestão, é uma suposição, de que a terra, quando foi criada, ela possuía uma membrana de água que a revestia. Pastor, qual que é a evidência que você tem disso? Quando você continua o relato, você percebe que a Bíblia fala que não havia chuva. O dilúvio foi uma surpresa, porque o pessoal não sabia o que era chuva. E possivelmente essa membrana de água fazia com que o clima no planeta fosse constantemente perfeito, como um eterno ar-condicionado. Pastor, eu acho que mais adiante na formação do homem, é quando Deus declara que a terra ainda não produzia porque não havia homem para lavrar e não tinha chovido na terra. E havia um vapor que subia. Exatamente. Então a água que estava no chão, ela continuava num constante ciclo. É como se fosse um vapor. Exatamente. Então ela ia até essa membrana e possivelmente voltava. Se não me
falha a memória, segundo Pedro 1, ele diz, Pedro declara que a terra foi tirada da água. Exatamente. Você tem a matéria-prima sendo Foi separada. retirada. Ela foi retirada da água e foi reservada para o fogo. Separado. Quando no próprio Gênesis ele faz essa expressão não havia chuva, aqui ele está querendo lembrar o leitor, na verdade, não dessa chuva normal que a gente tem, mas do dilúvio. Então por quê? É que foi a primeira vez que se falou. Porque é a primeira chuva. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, essas eram as condições da terra antes daquela grande catástrofe que veio. Por que o dilúvio foi uma coisa tão aterradora? Porque possivelmente essas membranas se romperam e toda essa água caiu sobre as pessoas. Por isso que você tem uma cena pavorosa ali, não uma chuva qualquer. Todas as fontes se abriram. Todas as fontes de água se abriram, tanto de cima quanto de baixo, o negócio ficou feio. Então você tem no segundo dia essa separação das águas de baixo e das águas de cima. E tem um detalhe no texto aqui que eu não sei se você percebeu. O texto não fala em momento algum que aquilo que Deus fez no segundo dia era o quê? Bom. Aí isso me ajudou a entender por que eu não gosto de segunda-feira. Porque se nem Deus falou que a segunda-feira era boa, quem sou eu para discordar, né? Você pode perceber que em todos os dias ele fala que o que ele tinha feito ali era o quê? Bom. Era bom, era muito bom. Chega na segunda-feira ele só fala que fez. Então agora talvez você entenda um pouco por que na segunda-feira você não acorda com aquele bom humor de costume, né? Nem Deus falou que a segunda é boa, quem sou eu para discordar? No segundo dia Deus faz essa separação de águas. Quem lê pra gente aí o verso 9? Romário, lê pra gente aí, por favor. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Pode parar por aí? Aqui a gente vê que no terceiro dia Deus começa então a separar. Antes era tudo água, e a gente hoje ainda tem a maior parte do nosso planeta composta por água. Mas no terceiro dia Deus começa a fazer surgir o quê? A porção seca. Deus então ele puxa a terra. E o texto continua dizendo que no terceiro dia, além de puxar a parte seca, separar a parte seca da molhada, ele também reveste essa terra com o quê? Com plantas, com flores, com os jardins. Deus ele cria ali as ervas, as árvores, e ele começa a encher essa terra com outros seres vivos ali, as plantas. Isso acontece no terceiro dia. E aí no quarto dia, quem pode ler pra gente? Uma perguntadinha. Pode fazer. Tem uma doutrina que diz que antes da deriva continental foi um bloco firme de terra, que chamava de Pangeia. É isso aqui que a gente vê, porque ele não disse que a terra era dividida, ele simplesmente disse que o bloco era Além disso, se você for ver, você tem um grande apoio geológico para essa ideia de que possivelmente antes o nosso planeta fosse um grande conglomerado de terra. E que após o dilúvio você tem um desmembramento. Então possivelmente aqui você tem uma referência à chamada Pangeia, ou seja, a terra toda, seria a tradução da expressão. Ou seja, esse único continente. E agora a gente chega no probleminha, né? Porque o que diz aí no verso 14? Quem pode ler pra gente? Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Pode continuar. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Pode parar por aí. Aqui a gente tem um probleminha. Por quê? Deus ele cria aqui os luzeiros em que dia? No quarto dia. Mas ele cria o que no primeiro dia? A luz. Isso tem levantado uma pergunta. Que luz era essa? Quando a gente vê o relato bíblico, a ideia que parece fazer mais sentido é a ideia de que a luz era uma luz que emanava do próprio Deus. Deus ele dá aquela luz, é como se Deus
emanasse uma luz até os 3 primeiros dias, e a partir do momento que chega no 4º dia, você tem aqui um outro ponto interessante. Alguns estudiosos, e a linguagem no original bíblico dá a entender essa ideia, porque há uma possibilidade de tradução aqui. Porque quando você vai fazer uma análise, você percebe que o Sol parece ser muito mais antigo do que a Terra. Pastor, e aí? A Bíblia está dizendo que a Terra é mais velha que o Sol, sendo que a ciência está dizendo que o Sol é mais velho que a Terra. A expressão que fala que Deus fez os 2 grandes luminares, ela pode ser traduzida de uma outra forma, que significa o seguinte: Deus fez com que ele aparecesse. É como se o Sol e a Lua já existissem e estivessem cobertos por algum tipo de coisa que impedia que a luz dele chegasse ao planeta, e Deus é como se tivesse limpado o Sol, o céu, e a luz do Sol que já existia chegou ao planeta. Deu para entender? Até o 4º dia, essa luz que iluminava o planeta era uma luz que emanava do próprio Deus. No 4º dia, Deus limpa o céu e a luz dos astros pode chegar. Tanto é que essa expressão fez também as estrelas, ela não consta no original. O texto original pode ser traduzido da melhor maneira o seguinte: fez Deus, ou fez aparecer Deus, a luz, né, desses 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e as estrelas. Ou seja, não diz que Deus criou aquilo ali naquele momento. E a tradução pode dar a entender de que ele fez aparecer a luz dos grandes astros nesse momento da criação. Talvez se ele tivesse colocado esses luminares no ponto ideal. Exatamente. Deveriam estar fora da posição, bem mais longe. É Deus, né? Sim. Se ele fez isso, ele pode fazer isso tranquilamente, pegar e colocar mais próximo. Ele vai alinhando todo o processo. A distância é perfeita para ter viu, tanto da lua quanto do sol. Exatamente. E aqui fala da criação da terra também, não fala da criação do universo. Exatamente. Você tem esse ponto? São essas ideias que precisam ser juntadas, do Isaac e da Raquel, para a gente não... Porque quando a gente vai ver a conversa entre Deus e Jó, aí Jó questiona tanto, que Deus fala assim: Jó, cara, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos dessa história toda aí? Uhum. Você estava aqui? Então, Deus já tinha criado essas coisas. Então, quando a Bíblia fala assim, no princípio a terra era trevas, se nós entrássemos aqui e as luzes estivessem desligadas, nós estaríamos em trevas. O que não quer dizer que não havia luz aqui. Entende? Aí, no momento que se aperta o botãozinho, a luz aparece. Então, quando Deus dissipa a escuridão, né, aí aparece aquilo que já existia, confirmando realmente aquilo que os cientistas dizem, né? E você tem uma evidência muito forte disso, mas pastor, como assim? O sol já estava lá, mas não... Diante da presença de Deus, a luz do sol é ofuscada. Você tem um grande exemplo disso na Nova Terra. Se você ler o que João vai falar sobre Apocalipse, ele vai descrever que a luz do sol ela vai ser o quê? Desnecessária. Ele vai estar lá, mas é como se ele não estivesse, porque o que vai iluminar a Nova Jerusalém? A luz do próprio Deus. Então você tem essa luz que emana de Deus. A partir do momento que chega no 4º dia, é como se Deus velasse um pouco da sua glória para que as coisas pudessem dar sequência. Por quê? Porque aquilo que ele havia criado no dia anterior precisava agora da luz solar. As plantas precisavam da luz solar para produzir a fotossíntese e tudo mais. Então você vê como que cada detalhe na criação ele vai se encaixando perfeitamente. E vamos dar sequência aí, que o horário já está indo para frente, né? Vamos tentar resumir um pouquinho. Por quê? No 5º dia a Bíblia fala que Deus ele cria o quê? As aves e os animais aquáticos. E no 6º dia, a partir aí do verso 24, a gente vê que no 6º dia Deus cria os animais terrestres e em seguida ele cria também o ser humano. Um ponto interessante que a gente percebe no relato da criação
é que existe um paralelo fantástico entre os dias. Por quê? Nos primeiros 3 dias Deus cria o espaço e nos próximos 3 dias Deus vai preenchendo esse espaço criado. Ou seja, você percebe que existe um paralelo muito grande entre o primeiro e o quarto dia, entre o segundo e o quinto e entre o terceiro e o sexto. O primeiro dia tem a ver com iluminação, com tirar o planeta das trevas. O segundo dia tem a ver com água e ar. Deus ele separa as faixas de água. No quinto dia ele preenche o ar com as aves, ele preenche as águas com os peixes. No terceiro dia, Deus separa a porção seca, Deus cria o espaço, coloca as plantas, coloca toda a relva. E no sexto dia, então, ele preenche a terra com as criaturas que vão habitar ali. E é interessante que quando você lê esse poema da criação, você começa a perceber que toda a atividade ao longo dele tem a ver com Deus fazendo. O texto aqui está no sentido poético. Poético não no sentido de rima, porque no hebraico a poesia não tinha a ver com rima. Tinha a ver com ideias principais sendo destacadas. E você vê várias ideias sendo destacadas, mas a maior delas é a atividade de Deus. O poema vai apresentando Deus criando, Deus fala, as coisas surgem, ele fala que é bom, até que o poema vai se encaminhando para o seu desfecho final. Ele encontra o ápice da criação na criação do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. É interessante que, diferente de todo o resto da criação, enquanto a Bíblia fala que Deus falava e as coisas surgiam, para criar o ser humano Deus faz algo diferente. E aqui talvez a gente encontre um dos pontos mais belos de todo o relato. Por quê? Nem no processo criativo o ser humano foi criado de qualquer jeito. Enquanto alguns dizem que o ser humano é o fruto do acaso, é o fruto da evolução de primatas passados, a Bíblia fala que para criar o ser humano Deus fez diferente. A Bíblia fala que Deus, ele molda. É a única parte da criação onde você vê que Deus não apenas fala, ele coloca as suas próprias mãos. Porque a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus ele molda o ser humano, como um oleiro molda um vaso de barro. A diferença é que o oleiro não consegue dar vida ao vaso, e Deus ele dá ao ser humano fôlego de vida. Ele cria Adão, que significa aquele que vem da terra, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E aqui nós temos o processo final da criação, porque Adão é criado, Deus fala para ele, ó, você vai dando nome para os animais aí, e ele começa a perceber que está faltando uma coisa, porque os animais estão em pares. Diz que primeiro veio o rascunho e depois veio a obra-prima, né? A Bíblia é interessante que a Bíblia usa duas expressões diferentes para falar da criação do homem e da criação da mulher. Para falar da criação de Adão, fala que Deus moldou. Para falar da criação de Eva, da mulher, ela usa uma expressão que é como se Deus tivesse projetado, desenhado como um arquiteto desenha uma casa nos seus mínimos detalhes. A Bíblia então apresenta essa criação de Deus e do ser humano, onde o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, refletindo atributos do caráter de Deus. E aí você vem numa das ênfases que o texto chega. Todo esse processo criativo de Deus, ele culmina em Deus parando de criar. Ele realiza toda a criação, mas o ápice se encontra em Deus descansando. Cada um dos dias vai apontando para uma atividade em comum do outro, mas quando acaba a criação, a Bíblia fala que Deus separa um dia exclusivo para que o ser humano faça o quê? Descanse. A gente vai ter oportunidade mais à frente de falar um pouco sobre o que significa esse descanso que Deus cria. Mas eu quero ir para a reta final dizendo para você o seguinte: a nossa fé
ela não é uma fé em um Deus que não se mostra. Um dia perguntaram para um ateu famoso chamado Richard Dawkins o que ele faria se um dia, quando ele morresse, depois de sua morte, ele desse de cara com Deus. O que ele diria para Deus? Ele respondeu o seguinte: eu perguntaria para ele, por que o Senhor se escondeu por tanto tempo? Eu quero ler um texto com vocês que se encontra no livro de Romanos. Vou pedir para alguém ler para a gente Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, página 124 do Novo Testamento, versos 19 e 20. Vou pedir para a nossa irmã ali, que sempre lê para a gente, me fugiu o nome da senhora agora. Helena, tem essa voz aí poderosa. Tem até uma música para ela, né? Ah, é? Olha que beleza. A música dela. Helena, lê para a gente os versos 19 e verso 20 de Romanos capítulo 1. Todos encontraram? Só um pouquinho aqui até a Bruna achar. Te ajudando aí. Tá chegando. Para todo mundo ler junto. Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. Pode ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você percebe a força do que o texto bíblico está querendo dizer? Eu fico imaginando esse encontro hipotético onde Dawkins se encontra com Deus e ele fala: por que o Senhor se escondeu tanto? Eu imagino Deus respondendo para ele o seguinte: olha, na verdade não fui eu que me escondi, você que não quis me encontrar, você não procurou como deveria procurar. A Bíblia fala para nós que os atributos de Deus, eles se podem conhecer por meio das coisas que Ele criou. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O apóstolo fala que todos nós somos indesculpáveis quando a gente olha a criação, mesmo ela ainda sendo afetada pelo pecado como é, e não apontamos uma mente superior para tê-la criado. É um ato de tremenda ousadia a gente olhar para tudo isso que está à nossa volta, seja o mais minúsculo átomo até a maior das estrelas, e dizer que tudo isso veio do nada. É uma arrogância sem limites. E Tiago, sabe o que eu ia falar sobre Gênesis? Que eu acho extraordinário é que aqui ninguém era cientista quando escreveu. Exato. Não se tinha noção do que era uma fotossíntese, ou de que era primavera, verão, outono e inverno, ou de que era necessário ter luz e água para a sobrevivência do ser humano. E aqui tudo está muito bem explicado. Então, como duvidar do criacionismo e acreditar no evolucionismo, se aqui está a maior prova de que a ciência não existia e estava tudo aqui, ó. Exatamente. Diz que se o conhecimento e a sabedoria fosse uma montanha, e os cientistas, pessoas que tentassem escalar essa montanha, ao chegar no alto dela eles teriam uma grande surpresa, porque eles perceberiam que os religiosos estariam ali há muito mais tempo. Por quê? Porque eles já chegaram à conclusão de que quando você olha a perfeição da criação, é impossível não perceber um Deus amoroso por trás dela. A gente poderia gastar horas aqui falando das chamadas constantes antrópicas. O que são elas? São detalhes precisos que fazem com que a vida no nosso planeta seja possível. Por exemplo, se a Terra girasse mais rápido do que gira, a gente não sobreviveria. Se ela girasse mais devagar, a gente não sobreviveria.
Desse uma paradinha. Se ela desse uma paradinha, a gente morreria. Se ela fosse um pouco mais próxima do Sol ou um pouco mais distante, a vida não seria possível. Se no nosso ar tivesse uma quantidade um pouco maior de nitrogênio, morreríamos. Menor, morreríamos. Se as coisas não acontecessem tão precisamente como acontecem, a vida não seria possível. E a gente não está falando de detalhes isolados. A gente está falando de detalhes que, se uma peça for mexida, todas as outras se modificam também. E quando a gente olha para toda essa precisão, a gente vê Deus mostrando que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu quero ler um último texto com vocês para a gente finalizar. Esse texto se encontra em Colossenses, um pouco para frente de Romanos. Você vai passar Gálatas, Efésios, Filipenses, e vai chegar em Colossenses. Sabe por quê? Página 164. Página 164 do Novo Testamento. Eu quero encerrar com esses versos. Não adianta nada a gente falar de um Deus criador, mas um criador distante. Atribui-se a Albert Einstein uma frase que diz o seguinte: Deus não joga dados com o universo. Existem muitas pessoas que até aceitam Deus como seu criador. Até acreditam. Dizem que existem dois tipos de ateus. O ateu convicto, aquela pessoa que declara que Deus não existe. Mas existe um tipo pior, sabe qual é? Aquele que até aceita que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Eu quero dizer uma coisa para você, que tem muito a ver com esse verso que nós vamos ler, que está em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O que o texto está querendo dizer para a gente é que Deus não é apenas o Criador, Ele é também o mantenedor do ser humano. Assim como Ele criou o ser humano, assim como Ele criou o planeta, Deus não é um Criador irresponsável, que entrega o ser humano à sua própria sorte. A Bíblia diz que nós, como criaturas, só alcançaremos o nosso propósito quando estivermos ligadas de forma plena ao nosso Criador. Eu acho fantástico quando Paulo fala que todas as coisas foram feitas por meio dele, nele e para ele. Sabe por quê? Porque o ser humano só vai encontrar resposta para a pergunta, para as perguntas principais que ele faz, quando ele vai até a fonte. É somente em Cristo que nós encontramos a resposta correta para saber de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Porque nós somos criados por Ele, para Ele. Será que você tem vivido o propósito pelo qual você foi criado? Que você, ao ouvir sobre a criação, busque voltar para o seu lugar de origem, para onde você teve procedência, um lugar pelo qual você nunca devia ter saído. Que você encontre nesse Deus não apenas o seu Criador, mas também aquele que te mantém e te sustenta, e que a Bíblia fala que sabe até quando o cabelo da sua cabeça cai. Deus não é um Criador irresponsável. Deus é um Criador amoroso, que te criou, que te mantém e quer dar sentido e resposta para cada anseio do seu ser.
que você encontre no seu Criador as respostas que te inquietam, as respostas que te incomodam e principalmente o verdadeiro sentido da vida para a qual você foi criado. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos cantar o número 40? Viemos das mãos de um Deus amoroso, que nos ama e se preocupa com cada detalhe do nosso ser. Senhor, que possamos encontrar o verdadeiro propósito de nossa existência em Ti. Que possamos encontrar em Ti as respostas que nos afligem e a certeza de que o Senhor nos ama, se preocupa conosco e tem coisas fantásticas preparadas para nós. Obrigado por ser o nosso Criador e o nosso mantenedor. Fica conosco no restante desse dia, dá-nos uma boa noite de descanso, leva-nos em segurança para o nosso lar, na certeza da Tua companhia. É o que pedimos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, olha, nós reservamos segunda-feira que vem para a gente continuar nesse assunto da criação, falar um pouquinho mais. Olha, a parte da ciência que acredita na criação, hoje reconheceu por que é que Deus tirou a mulher do lado do homem. Se vocês quiserem saber, quinta-feira que vem, tá? Mas olha, muito interessante, você não pode perder essa, viu? Quinta-feira que vem, tá bom? Segunda temos estudo sobre Daniel, e quinta-feira voltamos aos nossos cursos bíblicos normalmente, tá bom assim? E vamos falar sobre criação ainda na parte de quinta-feira. Boa noite.